um dos maiores conflitos do mundo. Um conflito que gerou muitas e muitas mortes, inúmeros feridos e várias modificações no campo de batalha. A Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras. Contudo, ela não acabou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de história aqui no canal Portal Signo. Para começar a explicar sobre a Primeira Guerra, é necessário antes falar sobre o contexto da Europa e do mundo que antecede o conflito e mesmo o que ocasionou o mesmo. Pois, vale lembrar, o conflito é chamado de Guerra Mundial porque envolveu todos os países. Contudo, não ocorreu em todos os países. Não houveram as guerras, por exemplo, aqui no Brasil ou em alguns outros países. Contudo, a guerra ficou concentrada na Europa, mas atingiu direta ou indiretamente a todos. Ao final do século XIX, na Europa, havia muita tensão entre as nações. Pregava-se um nacionalismo enaltecido e também um certo desprezo e ódio pelas demais nações. O desejo de ser a maior, de ser a melhor nação, estava presente em todos os territórios. Mas para que fosse mais forte, os outros obrigatoriamente precisariam ser mais fracos. Sendo assim, vemos o crescimento de alguns impérios e a ira e o descontentamento de outros por não conseguirem se desenvolver tanto como seus vizinhos europeus. A Inglaterra e a França possuíam várias colônias ricas em minerais e matérias-primas, em especial a Grande Inglaterra, a qual era extremamente poderosa. Também possuía um amplo mercado consumidor. Quem estava tremendamente descontente com isso era o Império Alemão. Neste vídeo falaremos sobre as nações, no caso os impérios na época, tendo em vista que, nesta época, nós não podemos chamar a Alemanha de um país, mas de um império. E o mesmo acontece com a Itália e também com outros impérios ali. O Império Austro-Húngaro, por exemplo. O Império Alemão não tinha colônias como as da Inglaterra, embora tivesse alguns domínios. Não se comparavam aos que estavam em posse da Inglaterra. Alguns impérios realizaram importantes alianças, e duas grandes alianças que antecederam a Grande Guerra e foram importantes dentro dela foram as Tríplices Aliança e Entente. A Tríplice Entente, do francês, significa acordo, Entente Cordiale, ou acordo. A Tríplice Aliança era formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então a Tríplice Entente era a união da França, Inglaterra e Rússia, ou o Império Russo, também chamada de Mãe Rússia. Entente Cordiale, onde entente em francês, como já lhes disse, significa acordo. Alianças entre nações e impérios, os grupos da Europa estavam em uma concorrência cada vez maior, e o ódio por outros países aumentava, enquanto o desejo de superioridade e nacionalismo também. Houve uma grande produção por parte da indústria bélica de armamentos, munições e todo tipo de equipamentos para entre aspas, futuro conflito armado, pois estavam sim se preparando para uma grande guerra, para adentrar em um grande conflito. Contudo, é claro, os soldados e todas as pessoas envolvidas, creio eu, viram no meio do conflito que era inútil ter iniciado tamanha guerra. No ar pairava uma instabilidade sem igual, para um conflito que seria real, o qual geraria um caos mortal. Que homem almejaria tal mal? As nações estavam se preparando para uma guerra, armamentos eram feitos, soldados treinados, e a cada bala produzida, a cada exército concluído pelos guerreiros, mais se aproximava o conflito mundial.
O Império Alemão e a França já tinham conflitos antigos entre eles, quando, antes de se unificar como Império Alemão, chamado de Prússia, tomou territórios da França, como Alsácia e Lorena, anexando-os aos seus territórios, formando mais tarde parte do Império Alemão. Podemos dizer que a Europa era um imenso barril de pólvora, o qual estava prestes a explodir. E para isso faltava apenas uma faísca, uma pequena faísca. Se o Pikachu passasse perto desse barril, certamente ele explodiria, porque faltava muito pouco para que ele viesse a entrar numa combustão que desencadearia uma imensa pilha, como dominós caindo, um após o outro, uma sequência de eventos a qual realmente ocorreu. Mas este barril estava prestes a explodir. O estopim da Grande Guerra se inicia com uma viagem do arquiduque austro-húngaro, Francisco Ferdinando. O mesmo vai até a Bósnia com a sua esposa. Contudo, naquela região, nos Balcãs, existiam os sérvios, os quais não gostavam muito da influência do Império Austro-Húngaro na região, e havia um grupo nacionalista chamado de Mão Negra, o qual representava o ideal pan-eslavista na região. Sendo assim, quando o arquiduque vai até a Bósnia com a sua esposa, uma tentativa de assassinato ocorre, quando um jovem bósnio, por nome Kabrunović, tenta eliminar o herdeiro do Império Austro-Húngaro com uma granada. Mas a tentativa acaba se tornando frustrada, pois o motorista do carro onde o arquiduque estava percebeu a ação terrorista e desviou. Sendo assim, Kabrunović bebe cianureto e se lança em um rio para se suicidar. O jovem não morreu com o veneno que tomou, e nem mesmo conseguiu se afogar no rio, o qual era muito raso para isso. Ele falhou em tudo e foi preso pelas autoridades que estavam no local. Mais tarde, o motorista erra o caminho ao conduzir o veículo e acaba indo em direção a uma cafeteria, onde outro jovem, também influenciado pelo grupo Mão Negra, estava. Seu nome era Gravilo Príncipe. Ao ver a oportunidade, ele prepara sua arma e dispara 2 tiros, matando assim Francisco Ferdinando e sua esposa em Sarajevo em 28 de junho de 1914, no dia do 14º aniversário de casamento do arquiduque com a sua esposa. O jovem bósnio foi condenado com a prisão perpétua e, devido à sua idade, não pôde ser condenado à morte, pois o mesmo ainda não tinha 21 anos. Contudo, anos mais tarde, a tuberculose acabou ceifando a sua vida. Com a morte de Francisco Ferdinando, e não contente com as medidas tomadas pela Sérvia com relação à morte de seu arquiduque, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia, a qual era aliada da Sérvia, entra no conflito, entra na guerra. Então, após isso, a Alemanha declara guerra à Rússia, que não quis parar seu avanço contra a França também. A França também era aliada da Rússia. Vale lembrar que no início desse vídeo eu lhes mencionei que eles tinham um acordo, uma aliança. A Bélgica ficava entre a Alemanha e a França. Então, a Alemanha invade a Bélgica, a qual era neutra, para ir até o território francês. Mas os ingleses não gostaram de tal atitude e declararam guerra contra a Alemanha. A Bélgica também era um melhor caminho para se adentrar na França, tendo em vista que as fronteiras francesas estariam muito bem protegidas, aguardando um ataque dos alemães. A Itália, a qual fazia parte da Tríplice Aliança, se manteve neutra a princípio, pois, para eles, o acordo da aliança, o qual foi feito, como já lhes mencionei no início desse vídeo, era algo defensivo e não ofensivo. A Alemanha se une também ao Império Otomano. Logo, mais esse império adentra a guerra. Como a guerra se estendeu para outras regiões além da Europa, há também a participação de outras nações, como o Japão, o qual entrou ao lado da Grã-Bretanha. Até o Brasil entrou no conflito ao lado da Tríplice Entente. Logo, todos estavam envolvidos em um conflito armado que seria chamado de a Grande Guerra, ou, como mencionei no início desse vídeo, a guerra para acabar
com todas as guerras. Mas é claro, como sabemos, ela não acabou com nenhuma. Na época não era chamada de a Primeira Guerra Mundial, pois logicamente ninguém sabia que haveria uma segunda. Chamava-se então de a Grande Guerra. Tem-se então o início do maior conflito armado do mundo, uma guerra mundial, a qual ninguém nunca jamais tinha visto algo semelhante, parecido com aquilo. Esse conflito envolveu muitas pessoas, e dentre elas podemos citar o escritor J.J.R. Tolkien, o qual escreveu as obras O Hobbit e O Senhor dos Anéis, que certamente você conhece. Sim, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E também o grande historiador francês, um dos fundadores da famosa Escola dos Análises, Marc Bloch. A guerra teve uma intensidade maior na Europa, mas houveram diversos conflitos nos oceanos, na África e na Ásia também, tendo em vista que nesses locais haviam muitas colônias. A primeira fase da guerra, que se inicia, é chamada de Guerra de Movimento. Essa fase fora a mais rápida e tem esse nome pois as tropas se movimentaram muito nesse momento. Nessa fase temos o Marechal de Campo Alfred von Schlieffen, do Império Alemão, com seu plano para invadir a França. Mas a invasão não foi bem sucedida e após o confronto os alemães precisaram retroceder. A princípio, os alemães conseguiram avançar pela Bélgica e ir rumo ao território francês. Contudo, do outro lado do Império Alemão, o Império Russo avançava e isso dividiu as forças alemãs. Enquanto umas defendiam a região contra o avanço dos russos, a outra confrontava os franceses, que agora tinham o apoio do exército inglês, os quais ficaram extremamente descontentes com o avanço alemão sobre a Bélgica, que era neutra, e a invasão sobre a França, aliada da Inglaterra. Sendo assim, com o apoio dos ingleses, a Alemanha se viu obrigada a recuar. O Império Austro-Húngaro também entrou em batalha contra os sérvios, mas fracassaram em sua campanha. Assim como o Império Otomano, o qual não conseguiu invadir a Rússia, pois a mesma conta com uma grande defesa natural. Assim como o Egito no passado contava com o deserto escaldante como uma grande defesa natural que impedia o avanço de muitos inimigos ou os deixava demasiadamente cansados para um confronto. A Rússia possuía rigorosos invernos e esse clima gélido congelou o avanço dos otomanos. Após essas movimentações por toda a Europa, a guerra de movimento cessa e temos o início de uma guerra mais estática, a chamada segunda fase da guerra, guerra de posição, onde os soldados cavam trincheiras, as quais são espécies de túneis subterrâneos, onde os soldados podiam se esconder e acessar outras áreas com maior segurança. Essa fase da guerra foi longa e muitos soldados perderam suas vidas, seja por doenças, ferimentos, granadas ou fogo inimigo. Mesmo estando dentro das trincheiras, os soldados precisavam avançar se quisessem acertar seus oponentes. Contudo, nesses avanços muitas mortes ocorriam, pois, fora dos túneis, os soldados estavam completamente desprotegidos e sujeitos aos disparos. Durante as chuvas, as trincheiras se convertiam em lama, sem falar que a saúde dos soldados estava altamente comprometida. Ratos eram os animais mais comuns juntos aos soldados, e o alimento, quando o tinham, eram consumidos sem uma higiene adequada. O frio também era um carrasco que açoitava e afligia os guerreiros nas trincheiras. Nessa época de guerra, houve um avanço na área científica, contudo, para o mal, pois armas químicas começaram a ser usadas como o gás de cloro, produzido pelos alemães, o qual era feito com ácido clorídrico, soro do super soldado que criou o Capitão América. Essa informação é de outro vídeo. Gás mostarda foi um dos gases que foi utilizado no conflito, assim como o de cloro já mencionado aqui. O resultado desses gases nos organismos humanos era catastrófico e horrendo.
Um personagem que foi condecorado pela sua bravura e que foi atingido por um gás logo no final da guerra foi o cabo Adolf Hitler. Exatamente, ele lutou na Primeira Guerra ao lado dos alemães, mas foi atingido pelos gases que o cegaram. Somente foi retomar ao normal no hospital quando a guerra fora perdida. A Itália, a qual era neutra a princípio da guerra, mas tinha uma aliança com o Império Austro-Húngaro e com o Império Alemão, no dia 23 de maio de 1915, entra no conflito. Contudo, ela entra contra a Tríplice Aliança e a favor dos ingleses e dos franceses. A Itália mudou de lado. Muitos outros conflitos ocorreram no Oriente Médio, no Império Otomano, Pérsia, na antiga Mesopotâmia, Romênia, Bulgária, enfim, todos estavam envolvidos no conflito direta ou indiretamente. A guerra não ficou apenas no solo, mas nos ares e no mar. Os alemães desenvolveram submarinos para afundar embarcações inimigas e as batalhas marinhas tiveram muito impacto na Primeira Guerra Mundial. Uma das mais demoradas e sangrentas batalhas que aconteceu foi a que ocorreu em Verdun, onde os alemães tinham como objetivo conquistar o território francês. Contudo, o êxito não foi completo e, com muito esforço, os franceses foram recuperando seus territórios e perdendo valiosos guerreiros no conflito que levou quase um ano para acabar. Os franceses e os ingleses trabalharam em sigilo em uma tecnologia que assustaria os alemães durante a Batalha de Somme. Eram os primeiros tanques de guerra, os quais avançavam pelas linhas inimigas sem preocupação com os arames farpados ou buracos e nem mesmo com os tiros, os quais ricocheteavam em sua armadura. Isso certamente assombrou os alemães. Anos mais tarde, a Alemanha também começou a produzir tanques de guerra, contudo em menores proporções. Os céus também testemunharam a guerra com os aviões, e esse conflito foi o primeiro a utilizar essas invenções do século XX. A princípio, os aviões eram utilizados em missões de reconhecimento, mas, conforme o avanço do conhecimento em construções de aviões, armas puderam ser equipadas neles. Um dos maiores pilotos da Primeira Guerra foi o alemão chamado Manfred von Richthofen, também conhecido como The Red Baron, ou o Barão Vermelho. O piloto saiu vitorioso em mais de 50 combates aéreos, o que o tornou mais do que um piloto ou um soldado, e sim um ícone, uma imagem. Contudo, ainda na Primeira Guerra ele foi atingido nos ares e morreu, contrariando alguns que o orientaram a parar de voar, pois ele tinha se tornado uma figura muito importante para os alemães. E certamente vê-lo morrer seria um golpe muito forte contra eles. Contudo, ele lutou até o fim. Os aviões já haviam sido desenvolvidos antes da guerra, contudo modelos novos foram sendo feitos durante o conflito, como o SPAD-S-13, um caça francês, o qual voou pela primeira vez em 4 de abril de 1917. Além de aviões, o que tomou conta dos céus foram os dirigíveis alemães, os quais também tiveram sua participação no confronto. A Primeira Guerra envolveu combates nos céus, na terra, nos mares e até mesmo animais, como cães, foram utilizados na batalha. A guerra tomou conta do mundo e a cada momento aumentava-se o número de mortos, seja pelos tanques, pelos aviões, pelos bombardeios, por nuvens de gases tóxicos, pelas armas químicas, por doenças, de fome, de frio, de sede, atingidos por tiros, golpeados por lâminas ou pelos golpes de outros soldados. O sangue dos guerreiros tingia o chão de um vermelho escuro, qual refletia um conflito que não parecia ter um fim. No ano de 1917, a Rússia precisou deixar a guerra por conta de problemas internos, como vários eventos políticos que resultaram na Revolução Russa de 1917. A Grande Rússia, que estava ao lado dos franceses e britânicos, deixou o conflito, mas outra grande potência se juntaria à guerra.
Os Estados Unidos da América foram os principais exportadores de armas e alimentos durante a mortal Batalha Mundial. Os Estados Unidos lucraram muito vendendo para a França e para a Inglaterra, mas além de tudo foram feitos investimentos e empréstimos por parte de bancos americanos para ajudar a Tríplice Entente a sair vitoriosa no combate. Contudo, se a Entente fosse derrotada no combate, dificilmente eles conseguiriam pagar essas dívidas, o que iria prejudicar e muito os americanos. Quem enviava suprimentos aos franceses e aos ingleses eram os Estados Unidos. Sendo assim, para derrotar um inimigo em um conflito longo, um excelente plano é eliminar os seus mantenedores, a rota de suprimentos. Sendo assim, ou os soldados ficariam exaustos pela fome a ponto de morrerem devido à ausência de alimento, ou se entregariam. E a rota que ligava os Estados Unidos aos franceses e ingleses era o vasto Oceano Atlântico. E sabendo disso, os alemães ocuparam aquelas regiões com seus poderosos submarinos, os quais poderiam afundar os navios de suprimento. É claro que os alemães afundaram os navios americanos, e os mesmos responderam no dia 6 de abril de 1917, declarando guerra contra os alemães e os seus aliados. A entrada dessa poderosa potência fez a diferença na guerra, pois enviaram um enorme número de soldados, armas, tanques, aviões e até navios para o combate. A guerra estava intensa, mas se aproximava do seu encerramento com as ofensivas finais de 1918. Nesse momento, houve uma ofensiva muito grande por parte dos alemães, antes que a presença dos Estados Unidos mudasse o rumo da guerra a seu favor. Os alemães avançaram e, mesmo conquistando territórios, não foram páreos para a potência americana, que enviara centenas e mais centenas de soldados para unir força ao lado da Entente. Marcou-se o início do fim. Nessa ofensiva por parte da Entente, o recuo alemão os aproxima da definitiva derrota. O Império Alemão perde muitos territórios, e seus aliados, como os austro-húngaros, por exemplo. O último a se render foi o Império Alemão. Agora, o Império Alemão sofria pressões tanto internas devido a revoluções, como externas pelos soldados inimigos para que se rendessem, declarando sua derrota. Se fosse uma partida de Yu-Gi-Oh!, eles estariam sendo forçados a colocar a mão sobre o baralho. Então, no dia 9 de novembro de 1918, o Império Alemão deixa de existir para se tornar então uma república. A Alemanha se rende, a guerra chega ao seu fim e a vitória está nas mãos da Entente. Mas a verdade é que, analisando as percas, as mortes, a destruição, o caos e o terror deixado pelo confronto, nenhum lado saiu totalmente vitorioso. A guerra se findou. Com o final da guerra, ao final de 1918, temos uma série de acontecimentos, e dentre eles temos a criação do Tratado de Versalhes, o qual entrou em vigor no dia 10 de janeiro de 1919. Esse foi um acordo de paz realizado entre as potências que saíram vitoriosas do conflito mundial. Nesse tratado também temos a culpa lançada sobre a Alemanha, a qual foi forçada a reduzir ainda mais seus territórios, devolvendo inclusive Alsácia e Lorena, territórios mencionados no início deste vídeo. E além disso, o tratado colocou a Alemanha em uma situação extremamente difícil e humilhante, culminando em problemas gravíssimos dentro da agora República. A Alemanha sofrera duras perdas e agora teria de pagar pelo que fora imposto no tratado. Contudo, é claro, muitos não concordaram com isso. Certamente esse conflito ainda não acabou. Uma segunda parte, maior, mais mortal, mais sangrenta e ainda mais horrenda, estava para começar anos mais tarde. O evento que todos conhecem como a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Maurício Eduardo, espero que tenham gostado do vídeo. Se este vídeo tiver um número grande de visualizações, certamente trarei um vídeo falando acerca da Segunda Grande Guerra. Agradeço a todos por virem e muito obrigado por assistirem ao vídeo.